Pois é, Coronel. Coronel, e agora eu queria tratar com o senhor do assunto que movimentou mais uma vez a diplomacia brasileira nos últimos dias, com relação ao asilo político concedido a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Coronel, eu, numa leitura rasa, passo a entender que, de fato, quando se trata da companheirada, ninguém solta a mão de ninguém, né? Uma família que recebeu recursos da Odebrecht para uma disputa eleitoral no Peru, salvo engano, 3 milhões de dólares, que não encontraram contrapartida, né? Como a Odebrecht sempre encontrou, arruma aqui, que tem uma obra superfaturada ali. No caso do Peru, não. Foi um pedido, né, do presidente Lula, à época, para que esse dinheiro fosse enviado. A Nadine era contadora da campanha do esposo, condenada no seu país. Entretanto, ninguém solta a mão de ninguém e recebemos aqui a ex-primeira-dama do Peru, condenada por lá e protegida aqui, Coronel. Pois é, Pitoli, foi bom você levantar esse primeiro assunto, antes mesmo até da questão do imbróglio criado pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à Espanha, que também é um assunto da área internacional, das relações internacionais, mas que tem ligações. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma pesquisa e encontrei 23 publicações estrangeiras, ou seja, da mídia internacional, sobre Alexandre de Moraes, sobre as questões referentes à liberdade de expressão no Brasil, ao exagero do poder judiciário, à hipertrofia ou à transformação do Alexandre de Moraes numa espécie de celebridade internacional hoje no que diz respeito a esse embate político-jurídico. Bom, só que eu também fiz uma pesquisa, Pitoli, relacionada a esse caso que você menciona, perguntando sobre o ministro Dias Toffoli. E não é que eu descobri que existem dezenas de publicações internacionais se referindo ao ministro Dias Toffoli como o principal vetor artífice da desmontagem da Lava Jato, que acaba desaguando nesse problema mais recente agora com a esposa do ex-presidente peruano. Lá no Peru, nós temos 4 presidentes, na verdade, envolvidos com propinas da Odebrecht. E é importante a gente entender que, embora o ministro Dias Toffoli tenha, de fato, servido como, talvez, aquele vetor no Supremo Tribunal Federal responsável por desarmar toda essa operação que trouxe ao brasileiro uma esperança de combate à corrupção, e esse papel do ministro Dias Toffoli é um papel espúrio, podemos dizer que é um papel, no mínimo, podemos dizer que é suspeito, mas eu vou além. Eu creio que é um papel realmente deplorável do ponto de vista da esperança do brasileiro em relação à questão da impunidade, sobretudo quando avançou a Lava Jato sobre os poderosos. Nós temos diversos acordos de leniência que foram celebrados entre as empresas que pagaram as propinas. E talvez a nossa audiência não lembre, mas grande parte do que foi organizado do dinheiro internacional, que à época o ministro Gilmar Mendes, ele dizia que o PT, ele conseguiu amealhar recursos no exterior por intermédio dessas operações de corrupção voltadas a uma, vamos dizer assim, uma organização criminosa internacional que tinha na Venezuela, em Cuba e no Brasil a organização financeira de transformar a América Latina numa nova área de influência marxista, socialista, que é o Foro de São Paulo. Eles, de fato, conseguiram eleger praticamente quase todos os presidentes na América do Sul, ali na América Central, Caribe, vários presidentes, usando o dinheiro inicialmente do petróleo venezuelano, mas depois avançou para o BNDES, ou seja, o dinheiro seu, Pitoli, meu e da nossa audiência, que nós custeamos esse projeto de poder na América Latina inteira. E como é que funcionava isso para aqueles que são mais jovens ou que não lembrem mais? Ali, naquele período, o BNDES ele financiava obras de infraestrutura em diversos países, inclusive alguns países da África também, mas sobretudo América do Sul e Caribe e América Central. E esse financiamento era o seguinte, era uma operação casada, Pitoli.
na verdade, você oferecia uma grande obra de infraestrutura que podia ser um aeroporto, um porto, um metrô, uma hidrelétrica, e você dizia para aquele candidato que estava sendo apoiado, ou aquele presidente que queria se reeleger, dizendo o seguinte: olha, você vende essa obra de infraestrutura na sua campanha política como algo que você obteve e que o Brasil, o BNDES, ele vai custear, ele vai financiar, e de quebra você ainda ganha um casal de marqueteiros que farão a sua campanha política de graça, porque será pago pela própria empreiteira, e você, sendo eleito ou reeleito, você vai repassar parte desses recursos para uma conta internacional que o PT utilizava. Isso que eu estou falando, ô Pitoli, não está, né, no campo da imaginação, não. Isso está nos autos. Veja que Lula foi descondenado, mas as pessoas esquecem que os autos, as provas estão todas lá. Ou seja, não foram apagadas as provas. Claro que o Toffoli ele teve alguns atos. Por exemplo, ele mandou com uma furadeira, você lembra? Você destruir os HDs que registravam as operações da Odebrecht, daquele departamento de operações estruturadas, que nada mais era do que um departamento de pagamento de propinas. Ele mandou furar com uma furadeira mesmo, Exato. destruir esses HDs. Veja a que ponto nós chegamos. E nós não falamos sobre isso no Brasil, Pitoli, mas no ambiente internacional isso reverbera com grande indignação. E foram feitos mais de 10 acordos de leniência em países diferentes. E o Peru foi um desses países. Então, não tem como desfazer esses acordos, porque a Odebrecht e as outras empresas, não foi só a Odebrecht, na época tinha a Queiroz Galvão e outras empresas, mas principalmente a Odebrecht, ela fez um acordo, assumiu que pagou a propina, e esse assunto ele reverberou de tal maneira que acabou ensejando até o suicídio de um presidente do Peru, que realmente foi condenado por receber propina, e essas propinas elas passaram por vários presidentes, inclusive agora o próprio presidente que ficou condenado a 15 anos, ele ainda está na primeira instância. Veja que a esposa poderia ter aguardado os recursos, mas foge para o Brasil, mas ele fica na mesma penitenciária, no mesmo local. Não é bem uma penitenciária, eles prepararam um local especial para os presidentes, no qual estão 3 presidentes do Peru presos por questões de corrupção. E desses que estão presos por questão de corrupção, pelo menos 2 estão relacionados à Odebrecht. Então você veja que esse esquema que foi montado e que está amplamente registrado nos autos da Lava Jato, ele hoje está sendo desmontado no Brasil, e há uma tentativa, inclusive o próprio ministro Dias Toffoli, ele anulou e proibiu, inclusive, de serem compartilhados dados da Lava Jato com as autoridades peruanas, justamente tentando livrar, como você definiu de uma maneira fácil para a nossa audiência, de que ninguém larga a mão de ninguém. Na verdade, Pitoli, trata-se sim de uma organização criminosa, trata-se de uma quadrilha realmente muito bem arquitetada na época do Foro de São Paulo, foi organizada por José Dirceu, com a participação do antigo finado Top Garcia, né, Marco Aurélio Garcia, o próprio Celso Amorim, na época fazia o papel da chancelaria oficial. Hoje o Celso Amorim continua ainda no ambiente, vamos dizer assim, subterrâneo, atuando enquanto o Mauro Vieira faz o papel institucional, mas tudo isso a gente revê. E eu quero te dizer, Pitoli, que não é só Alexandre de Moraes que está nessas 23 matérias que eu encontrei só desse ano, aqui em inglês, em francês, em espanhol. Nós temos o Dias Toffoli também, e a questão da Lava Jato, que coloca o Brasil hoje como um dos países com maior índice de corrupção do mundo. E a gente, às vezes, não debate isso, né, Pitoli? Hein, Coronel, nós já exportamos corrupção, agora a gente exporta impunidade, né? Como algumas matérias colocam quando se trata do Toffoli em especial. Coronel, e o senhor citou Alexandre de Moraes ainda com relação às questões envolvendo Oswaldo Eustáquio, a Espanha e o traficante búlgaro, numa situação absolutamente desproporcional, colocando em risco a segurança, inclusive, do nosso país, porque colocar com tornozeleira eletrônica alguém da periculosidade desse traficante búlgaro, né, coloca-nos em risco, certamente, num melindre do ministro Alexandre de Moraes, que queria Oswaldo Eustáquio a todo custo, e já que não tenho, também não vou oferecer para a Espanha a possibilidade de extraditar um perigoso traficante.
essa balança desequilibrada, nesse caso também, trará consequências para nós, hein, Coronel? Com certeza, já está trazendo, viu, Pitoli? Se você acompanhar a mídia internacional, nós tivemos três publicações recentes, agora dessa semana, publicações importantes na The Economist, por exemplo, e a própria, aquela matéria que foi feita na New Yorker, que também acho que foi no mesmo período daquele ensaio fotográfico, todo essa transformação no ministro Alexandre de Moraes numa figura de certa maneira caricata, ou talvez remetendo até à ideia de um vilão, né? Uma dessas matérias, inclusive, cita que o Elon Musk o compara ao vilão de Jornada nas Estrelas, né? Então você vê a transformação de um caso intestino, de um caso que deveria estar ali meio abafado no ambiente de um país periférico, porque o Brasil é considerado, por esse eixo dos países envolvidos, um país mais periférico no que diz respeito à política, mas agora ganha as manchetes. E quando você toca nesse assunto, algumas coisas me chamam a atenção, mas a principal delas é que essa reação do ministro Alexandre de Moraes, ela desmonta, na minha percepção, completamente aquela narrativa do próprio ex-presidente, né, Michel Temer. Quando ele diz que o Alexandre de Moraes é alguém sensível, é alguém equilibrado, é alguém que está disposto a uma iniciativa de pacificação, etc., ele talvez esteja remetendo a alguma coisa que ele tentou também alinhavar naquele 7 de setembro. Você lembra que a grande multidão que se reuniu apoiando o presidente Bolsonaro, que já naquele momento percebia que havia um esgarçamento da institucionalidade no país na relação com o Supremo Tribunal Federal e especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, e o povo gritava, eu autorizo, e agora vai. E aí o próprio presidente Michel Temer chama o presidente Bolsonaro, promove ali uma reunião, há uma ideia de uma carta, né, de pacificação, e você vê que isso não adiantou nada. Mas por que eu digo que essa reação com a Espanha coloca por água abaixo essa definição do ex-presidente Michel Temer? Porque demonstra, Pitoli, alguém realmente desequilibrado. Nós sabemos que o nosso amigo, né, jornalista português Sérgio Tavares, está com o seu documentário já quase pronto, que vai ser lançado em maio, que retrata Alexandre de Moraes como um falso juiz, alguém de fato um psicopata. E eu sei que você já tocou nesse assunto hoje, a nossa audiência sabe, que existe essa tese de que será estabelecida uma saída, né? Aquela da nossa geração, né, Pitolli? A saída Leão da Montanha, né? Aquela saída Exato. pela esquerda. Que o pessoal mais jovem nem entende, né, essas brincadeiras, mas o fato é que essa saída que está sendo criada para o ministro Alexandre de Moraes pode ser que seja alguma coisa parecida ali com o que aconteceu com a tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro. O Adélio Bispo ele foi considerado uma situação de se tornar inimputável. Talvez eles queiram trabalhar com Alexandre de Moraes nessa linha, e olha, eu acho que tem bastante respaldo, viu? Ele, de fato, ele tem traços de psicopatia, e uma das demonstrações inequívocas, na minha avaliação, foi essa reação em relação à Espanha. Porque, veja, não tem como você avocar algum tipo de reciprocidade quando nós estamos falando de um crime que internacionalmente é reconhecido, que é o crime de tráfico de drogas, alguém que é procurado internacionalmente. Do outro lado, um jornalista que está sendo perseguido no seu país, ainda que tenha cometido alguns crimes que pode acontecer realmente da gente enxergar no Oswaldo Eustáquio palavras, impropérios, ofensas que no nosso Código Penal são tipificadas, né, como ofensas ou como devem ser tratadas até como uma maneira de você ressarcir aquela pessoa ofendida civilmente, com dinheiro, etc. Mas isso são crimes que não se caracterizam em leis de extradição, né, Pitoli? Sim. Tipicamente, o que a gente vê é que não há uma reciprocidade. O que o ministro Alexandre de Moraes faz é tomar uma decisão com fígado e que atropela o Poder Executivo, ultrapassa até a via normal. Eu, se fosse essa embaixadora da Espanha, eu imagino que ela não vai respeitar esses 5 dias e não vai responder, porque, afinal, ela deve o contato dela ela é representante
do governo espanhol no Brasil e se reporta ao Poder Executivo, não a um ministro da Suprema Corte. Então eu creio que esse ato dele, Pitoli, na minha avaliação, coloca por água abaixo essa descrição meio cor-de-rosa, né, que é feita pelo Michel Temer, tentando achar uma via, né, de apaziguamento nesse momento, o que eu louvo, o que eu acho importante, essas iniciativas de tentar pacificar o país, isso eu acho importante, mas a via, me parece, única via que nós vislumbramos de tentar resolver esse assunto, que deveria ser juridicamente a anulação desses processos, remetê-los para a primeira instância individualizando as condutas, esse seria o tratamento jurídico normal, mas como a Suprema Corte do nosso país se transformou em realmente um ator político, então a única solução, o remédio que se encontrou é a anistia, né, Pitoli? Sem dúvida. Coronel, obrigado por estar conosco mais uma vez. A sexta-feira é sempre bom tê-lo aqui. Coronel, um beijo especial na Daia. Uma Santa Páscoa para todos aí, Coronel. Obrigado, Pitoli. Eu deixo como reflexão ou estímulo mesmo que o pessoal dê um Google e procure as palavras do nosso grande Ives Gandra, o nosso professor, eterno professor, porque ele fala sobre esse período, né, da Sexta-feira da Paixão e da Páscoa, remetendo ao infame julgamento de Cristo. E ele estabelece um paralelismo, viu, Pitoli, muito importante. Se você não ouviu, a nossa audiência não ouviu, gaste um tempinho, vai ali no Instagram, ouça o que o nosso maravilhoso, foi meu professor na escola, lá na ESEM, na Escola de Comando Estadual do Exército, no curso de Política e Estratégia e Alta Administração do Exército, foi meu professor, e eu tenho muito orgulho de dizer, e ele diz o seguinte: esse infame julgamento de Cristo é a necessidade de qualquer magistrado ser imparcial, moderado, não fazendo injustiça, nem pretendendo impor suas opiniões pessoais contra a realidade dos fatos. Grande Ives Gandra, que nos deixa essa reflexão na Sexta-feira da Paixão, e a gente tem a Páscoa diante de nós, né, Pitoli? Sim. Que é a principal data da cristandade. Boa Páscoa para você, para nossa audiência, que seja um final de semana de restabelecimento da paz dentro do seio da nossa nação, tentando de alguma maneira restabelecer justiça a esses que não vão poder passar a Páscoa em casa, né, Pitoli? Sim.